Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um dia, né? Vamos falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos da minha vida financeira, né? Como vocês sabem. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê que eu tirei todos os meus investimentos do Tesouro Selic, tá? Eu queria trazendo um pouquinho de contexto para vocês, né? Eu venho investindo desde 2021, eu venho colocando dinheiro lá e a primeira coisa que eu fiz foi criar minha reserva de emergência. Então, em 2021 eu comecei a comprar Tesouro Selic prefixado para 2024, porque era o que tinha disponível naquela época, com o menor prazo e a melhor taxa. Naquela época, não sei se vocês vão lembrar, eu ainda tinha um consultor de investimentos, então ele me orientou a investir nesse Tesouro Selic. E aí no ano de 2022, como não tinha mais disponível de 2024 para comprar, eu precisava comprar o de 2025, o Tesouro Selic de 2025. Então, foram as compras que eu fiz. E aí, depois de um tempo estudando mais e aprendendo a respeito, eu decidi que eu não ia mais investir em Tesouro Selic. Eu vi que aquilo não era para mim, não era a melhor estratégia para mim, para o meu dinheiro e para o meu futuro, né? Então, eu mudei a minha estratégia e agora eu estou muito mais investindo num Tesouro IPCA da vida, e começar a diversificar mais os meus investimentos, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês na prática que não é somente o que eu falo, tá? É exatamente o que eu faço. Porque de nada adianta se eu falo para vocês e faço uma coisa diferente. Então, no dia 25/10, eu resgatei uma parte do meu dinheiro que estava na Selic, porque esse dinheiro que estava na Selic, quando eu comecei a colocar lá, vocês têm que lembrar que eu estava na fase de construção da minha reserva de emergência, então o dinheiro que eu coloquei lá era para uma emergência de fato, tá? Então no dia 25/10 eu solicitei o resgate de parte do meu dinheiro, e aí qual foi a minha estratégia, né? Como era o primeiro resgate que eu estava fazendo relacionado ao Tesouro Selic, primeiro eu resgatei do que eu tinha investido primeiro. Então essa primeira parte que eu retirei o dinheiro foi do Tesouro Selic 2024. E por que é importante saber disso, tá? Porque vocês vão ver a diferença na quantidade de imposto que eu paguei sobre cada operação, tá? No dia 25/10 eu tinha aproximadamente R$ 9.853, um pouquinho mais do que isso. Na verdade era 9.920 e poucos reais. E aí eu solicitei o saque. E aí essa retirada eu tive que pagar R$ 71,37 de impostos. Isso para uma retirada de aproximadamente R$ 10.000, né? Paguei R$ 71,37 de impostos. E no dia 23/11/2022 eu fiz uma outra retirada de aproximadamente R$ 10.700 e eu paguei R$ 224,25 de imposto, tá? Então, essa segunda retirada, que foi no dia 23/11, ela foi referente ao Tesouro Selic que estava para o ano de 2025. Então, com isso, significa que foi o título que eu comprei esse ano. Então, como ele passou pouco tempo rendendo, quando eu fui fazer o pagamento do imposto de renda, sobre o lucro, né? Que quando você faz o investimento você tem que pagar o imposto de renda. Na hora que você vende o seu Tesouro Selic, automaticamente a corretora já faz o pagamento do imposto de renda para você. Então, eu paguei R$ 224 de imposto, tá? Então, quando você compara, a diferença entre os dois saques foi de aproximadamente R$ 700. E no primeiro saque eu tive que pagar R$ 71,37 de imposto, e no segundo eu paguei R$ 224,25 de imposto, o que dá uma diferença de aproximadamente 3 vezes o valor do primeiro saque para o segundo saque, né? Então, esse é um dos motivos aí que me fez perceber que o Tesouro Selic ele não é um bom lugar para você deixar o seu dinheiro de reserva de emergência. Então, a partir de então, eu já estava, né, com o meu pensamento de o dinheiro de reserva de emergência ele vai ficar na poupança e não vou deixar mais no Tesouro Selic. Eu não tinha intenção de gastar, de retirar esse dinheiro da Selic. Eu ia esperar o vencimento para poder eu sofrer o mínimo possível de imposto, mas eu tive uma emergência e esse dinheiro era para uma emergência, precisei pagar algumas coisas, então fui sacar, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Alguns detalhes é que eu fiz a solicitação da retirada antes de 1 hora da tarde.
E aí com isso eu recebi o dinheiro no mesmo dia, tá? No mesmo dia o dinheiro caiu na minha corretora e da corretora eu transferi via TED para a minha conta do meu banco, tá? E resolvi o que quis. Então, eram esses os detalhes que eu queria deixar mais evidentes com vocês, mas é uma coisa que você tem que estar ligado. Reserva de emergência, se for um dinheiro que você usa muito, que é o propósito dela, né? Reserva de emergência é para emergência. Se você usa muito, não faz sentido você deixar no Tesouro Selic, porque a justificativa de que você vai ganhar um pouco a mais com ela vai embora quando você usa esse dinheiro, porque você vai pagar muito mais imposto, tá? Eu queria aproveitar também para trazer um pouco do resumo de como é que está a nossa situação agora. Atualmente temos aproximadamente 10.528,42 de patrimônio na corretora, né? E desse dinheiro nós temos 73% em renda variável, que está distribuído entre ações e fundos de investimento imobiliário. Então temos cerca de 40% em ações e 62% em fundos imobiliários. E nós temos um pouquinho também em renda fixa, aproximadamente 30%, e é equivalente a R$ 2.797,92, tá? Então, tirando isso, né, o dinheiro agora da reserva de emergência, ele vai ficar na minha conta mesmo, na minha conta poupança, porque não faz sentido eu investir esse dinheiro sabendo que eu vou precisar dele no curto prazo. Então eu não vou mexer nesse dinheiro por enquanto. Inclusive esse dinheiro você nem precisa deixar na poupança, você pode deixar na sua conta. No meu caso faz sentido porque eu recebi em outra moeda. Então se eu for converter para o real, para depois converter de volta, eu posso acabar perdendo dinheiro com a flutuação do valor da moeda, né? Então também não faz nem sentido eu transferir, até porque eu vou precisar desse dinheiro nessa moeda que ele está. Então muitas vezes não faz nem sentido você pegar o seu dinheiro e colocar na poupança, porque você vai precisar dele no curto prazo, você já tem um planejamento para esse dinheiro, então não adianta investir ele porque você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então é isso, eu queria dar esse resuminho para vocês, e aí em breve a gente vai voltar a investir quando a gente der uma estabilizada, até porque teve essa emergência, e aí a gente vai voltar a investir, acredito que a partir de janeiro ou fevereiro, e aí a gente vai voltar a administrar aqui o patrimônio. É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Um abração, esse vídeo vai ser bem rapidinho mesmo, só para trazer essas informações para vocês, para dar uma atualizada. E eu espero que vocês tenham curtido. Um abração e até a próxima.